no capítulo 2, faremos a leitura alternada do versículo 12 ao versículo 30. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 30. O desenvolvimento da salvação. Após a leitura, peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas e ouviremos nosso irmão Cristiano entoar 2 louvores. Filipenses 2, versículo 12 ao 30. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é que espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebi-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrei sempre os homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, soberano, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, neste momento, Senhor, para pedir que Teu Espírito Santo ilumine os nossos corações, a nossa mente,
e aplica, Senhor, a Tua palavra, para que possamos compreendê-la, para que possamos aplicá-la em nossas vidas, absorver ao máximo, Senhor, de conhecimento, e assim, Senhor, também progredirmos na caminhada cristã, Senhor. Abençoa as nossas vidas, ilumina, Senhor, prepara os nossos corações, e quando sairmos daqui, que possamos sair edificados pela Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, relembrando a carta de Paulo aos Filipenses, foi uma carta em que Paulo escreveu da prisão de Roma, enquanto ele estava preso em Roma, cerca de 60 a 62 depois de Cristo. E esta carta irradia alegria. Mesmo o apóstolo tendo passado por muitas provações, por muitos desafios, prisões, e estando preso, ele ainda escreve uma carta de exortação para os irmãos da igreja de Filipos, mas uma carta que irradia alegria, e que também ele aplica, exortando aqueles irmãos à unidade, para que eles estivessem unidos, para que eles tomassem cuidado contra os falsos mestres, e também outros assuntos que o apóstolo Paulo trata aqui na sua carta. Nós refletimos, em dias anteriores, no capítulo 1, em que o apóstolo, ali no versículo 12 em diante, ele defende o seu ministério. Ele fala do seu ministério, ele fala da sua missão, ele fala daqueles irmãos dentro da igreja de Filipos que estavam se desviando do evangelho, outros que estavam ensinando por vanglória, estavam se enchendo o ego. E alguns irmãos chegam até a dizer ao apóstolo Paulo: Paulo, estão falando de Cristo, estão anunciando a Cristo, mas por interesse próprio, por ganância, por vanglória. E o apóstolo Paulo chega a dizer então: deixa que eles preguem. Se é por interesse, se é por vanglória, isso eles vão ter justas contas com Cristo, com Deus. Mas se eles estão anunciando o evangelho, pois então que anunciem o evangelho. O apóstolo Paulo defende o seu ministério, falando que, aqui no versículo 21 do capítulo 1, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O que me chamou muita atenção nestas palavras do apóstolo Paulo é que ele tinha como foco Cristo. Cristo é o foco do ministério do apóstolo Paulo. E assim nós aplicamos também para as nossas vidas. Qual tem sido o nosso alvo? Qual tem sido o teu alvo? Qual tem sido a nossa defesa do evangelho? E qual a nossa intenção para com o evangelho? Então Paulo, entre aspas, ele respirava Cristo, tudo na sua vida era Cristo. E ele chega a dizer: se eu for deste mundo, pois bem, se eu ficar aqui com vocês, também eu agradeceria a Cristo. Mas se eu for com Ele, é incomparavelmente melhor. Então Paulo já não sabia bem, o que ele queria, entre aspas. Mas ele dizia: eu gostaria de estar com vocês, eu gostaria de rever a igreja, mas estar com Cristo é muito melhor. Aí no versículo 27 ao 30, ele diz para que eles estivessem lutando por essa fé, lutando com amor, enraizando aquele amor
de Cristo em suas vidas. No capítulo 2 também, do versículo 1 ao 4, ele diz, ali algumas exortações para que eles não se dividissem, para que eles mantivessem a união, a unidade. E no versículo 5 ao 11, ele diz o exemplo de Cristo. Sigam o exemplo de Cristo. Nosso maior exemplo é Cristo. E do versículo 12 ao versículo 30, o apóstolo Paulo exorta aqueles irmãos para que eles desenvolvessem a salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Em outras palavras, a palavra desenvolvimento, na sua forma mais pura, na sua forma mais genuína, significa uma ação que gera progresso, que gera crescimento. Então, é errôneo pensarmos que, já que eu sou salvo, então vou cruzar os braços. Eu já sou salvo mesmo, então não preciso fazer mais nada na igreja, na obra de Deus, já não preciso me edificar, já não preciso ler a Bíblia, já não preciso orar, já não preciso mais amadurecer. E é um pensamento que não é bíblico. Se todas as coisas se desenvolvem, vejam bem, um bebê, enquanto ele ainda está sendo gerado no ventre materno, ele se desenvolve. Quando ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, os ossos vão se fortalecendo, a estrutura vai se fortalecendo, vai se desenvolvendo. Na nossa vida, por exemplo, acadêmica, muitas pessoas querem se desenvolver. Faz a faculdade, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, ele quer se desenvolver, ou seja, progresso. Ele quer progredir. E assim, da mesma forma, o apóstolo Paulo nos exorta a desenvolver a nossa fé, a nossa salvação. Vida cristã, irmãos, não é uma vida estagnada, não é uma vida parada, estacionada, como um carro velho, lá debaixo de sol e chuva, debaixo de uma árvore, enferrujando, sucateando. Não é como esse veículo, que está lá apodrecendo. Não, é uma vida ativa, é uma vida em desenvolvimento, em progresso, em degraus, degrau após degrau, até a vinda de Cristo, até o desenvolvimento da nossa fé em Cristo. Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. O Espírito de Deus é que nos convence, é que coloca em nossos corações esse desenvolvimento. Nós buscamos esse desenvolvimento. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus é quem tocou em nossos corações. Por isso nós estamos aqui. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Uma das coisas que entristece o coração de Deus é a ingratidão. É aquele coração reclamão, aquele coração murmurador. E uma das causas do povo de Deus permanecer lá no deserto durante 40 anos foi a murmuração, foi a reclamação, a ingratidão. E por várias ocasiões o povo chegava a dizer: antes tivéssemos ficado lá no Egito, reclamando, murmurando. Moisés, não temos água. Moisés, não temos pão. Moisés, não temos carne. Moisés, nossas crianças e nossos filhos estão padecendo. Antes tivéssemos ficado lá no Egito.
do que morrer aqui neste deserto. Estão murmurando, reclamando. E o Senhor, Ele se entristece conosco quando nós temos um coração assim. Nem contendas, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Havia contendas naqueles dias. Pode haver contendas nos nossos dias. Haverão contendas futuras. Mas ai daquele por quem se iniciam as contendas. Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que o Senhor abomina: o que semeia contendas entre os irmãos. Então, aquele que já nos dias de Filipos, lá nos Filipenses, aqueles irmãos que faziam questão de levantar contendas, faziam questão de levantar falsos testemunhos, murmúrios dentro da igreja. Então, a alma do Senhor abomina esse tipo de situação. Continuando aqui, em Filipenses, no versículo 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É o testemunho cristão. Como tem sido o nosso testemunho cristão? Já naqueles dias de Filipos, o apóstolo Paulo exorta que eles tivessem testemunho, que eles fossem exemplo, e também aplicamos para as nossas vidas, preservando a palavra da vida, preservando a palavra de Deus, para que Cristo seja glorificado, não nós, não a nossa glória, mas a glória de Cristo. Depois, no versículo 19 ao 30, o apóstolo Paulo, falando da sua vida, falando do seu exemplo, ele também anuncia que enviaria Timóteo, um jovem pastor, um jovem obreiro, até a cidade de Filipos, até a igreja de Filipos. E Timóteo também tem os seus valores. Ele era um obreiro aprovado. Ele era um obreiro aprovado por Deus, que manejava bem a palavra de Deus. E ele exorta para que a igreja o receba em amor. E também Epafrodito, um grande cooperador do Evangelho. Então nós temos o exemplo de grandes líderes: o apóstolo Paulo, o jovem Timóteo, Epafrodito e tantos outros que nós temos até hoje nas nossas vidas. Líderes que nos ensinaram o caminho, líderes que nos exortam, que nos corrigem, que nos disciplinam, líderes que ensinam a palavra de Deus, e nós temos que valorizá-los, nós temos que auxiliá-los, nós temos que orar por eles e com eles nessa caminhada. Finalizando, irmãos, versículo 29 e o 30: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria,
e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos fortaleça nessa exortação da palavra de Deus, que nós possamos ser também como o apóstolo Paulo, ser também como Timóteo, ser também como Epafrodito, grandes homens e mulheres que levam a palavra de Deus acima de toda e qualquer circunstância, que exorta, que ensina, que disciplina, que instrui a igreja do Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?